Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece ainda, quem está falando aqui é o Davi, sou idealizador aqui desse canal, DMS Garage. E o objetivo meu, pessoal, nesses vídeos que eu faço aqui para o canal, é sempre poder estar passando ideias, consertos que a gente fez, né, lá na oficina de veículos e também testes, né, de peças, o que deu certo, o que não deu certo, como que foi resolvido no final. E o objetivo do vídeo de hoje, pessoal, é poder falar um pouquinho de um conserto que a gente fez num problema de oscilação de marcha lenta de um Escort Zetec 1.8. O ano desse carro é 98, 99 e tinha algumas peças ali que já estavam sendo usadas juntas, né, há muito tempo já nesse carro, provavelmente originais. Chegou a ser feito o motor desse carro porque estava com problema no motor, chegou a passar pela mão de vários outros profissionais, entre aspas, né, mecânicos, trocânicos, achânicos, né, enfim, todos eles tentavam resolver de uma forma que não iria solucionar o problema de forma definitiva, que era realmente substituindo as peças que estavam com defeito, mas antes disso teria de ter sido feito testes para poder se realmente ter certeza de onde estava o defeito. Então eu vou mostrar aí um pouquinho para vocês, pessoal, onde a gente iniciou ali pela parte do coletor de admissão. A gente começou averiguando a questão justamente das juntas de vedação do coletor de admissão. E posteriormente a gente viu que também tinha problema na parte elétrica do carro. Não era apenas uma entrada de ar falso na parte do coletor. Então vocês vão ficar aí com o vídeo. É um vídeo um pouco mais longo, um vídeo um pouco mais técnico, mas mostra todo o passo a passo aí dessa saga que foi para poder conseguir resolver de forma definitiva e o cliente sair satisfeito no final. No geral, pessoal, se você gosta, você que chegou agora, caiu aqui de paraquedas, né, por assim dizer, se você gosta desse assunto, a ideia futuramente é tornar esse canal aqui com conteúdos mais voltados para a parte de instalação de injeções programáveis, que é o que eu tenho vontade de trabalhar só com isso, tanto a instalação como a configuração e o ajuste, a programação, né, dessas injeções. Mas inicialmente eu peguei essa ideia de consertar carros do meu pai, de amigos próximos, né, colegas, para poder ir pegando todo o jeito, né, porque querendo ou não, uma injeção eletrônica ela funciona tanto numa programável como numa que não é programável. O sistema, né, o princípio físico, químico, de injeção, de ignição ali é todo o mesmo, sempre vai ser o mesmo. A diferença é só porque você tem uma que é programável, você pode alterar para poder trazer mais potência para o carro, conforme você coloca peças melhores, né, que vão trazer mais rendimento, e a outra é feita para poder ser fixa, né? Quando sai de fábrica é feito para poder ser fixa, a menos que você faça um remap. Tem algumas injeções já mais novas que permitem você também fazer o remap, diferente de umas mais antigas que o correto é você trocar completamente por uma injeção programável. Então, como futuramente a ideia é eu trabalhar só com isso, eu aproveito, faço esse conserto, faço esse diagnóstico, porque daí eu aprendo muito e ao mesmo tempo traz uma fonte de renda a mais durante o mês. Tá bom, pessoal? Então fica aí com o vídeo, vocês vão poder acompanhar e já deixa o like, porque deu bastante trabalho para poder fazer esse vídeo. Foram bastante horas de trabalho e ao mesmo tempo se concentrando ali para não esquecer de pegar os detalhes, né, na gravação. Então fica aí com o vídeo, pessoal. Bora lá, pessoal, aqui ó. Estou iniciando o processo de desmontagem do coletor de admissão do Escort Zetec 1.8. É Escort 1.8 Zetec, né? Motor Zetec. Aqui, ó. O coletor de admissão já está fora do lugar. O carro está ali. Coletor de admissão fora do lugar. Não tirei ainda a TBI. E são 3 parafusos apenas, tá certo? 1, 2, 3. Eles ficam nesse formato aqui de triângulo, né? Um na parte de cima, outro aqui nessa parte de baixo e outro na parte de baixo. Eles fazem um... para não ficar só de um lado, né? Eles fazem aqui uma contrapressão um contra o outro para poder deixar bem apoiado os bicos injetores. São 4 bicos injetores, né? Então, com certeza aqui dentro ela tem um O-ring, né, de pressão, que é tipo um retentor para não vazar combustível e também não dar uma entrada de ar falso, né? O kitzinho que a gente comprou para poder trocar as juntas, ó, vem até com eles também, para poder repor. Então eu estou tirando aqui justamente para poder fazer toda a limpeza, né, processo de limpeza. A gente vai ver aqui como é que vai ficar depois o antes e o depois da limpeza completa aqui nesse coletor de admissão, junto com o sistema de injeção de combustível aqui também, né? Chama aqui a flauta, né, de combustível, regulador de pressão aqui, as mangueiras, né, de vinda, de retorno, estão todas aqui, tudo certinho. Então a gente já iniciou, já removi os parafusos, agora eu vou retirar fora aqui a flauta fora do coletor.
Ó, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês um detalhe muito importante. Vamos lá. Continuação aqui no nosso vídeo. Foi removido, certo? Daqui, ó, do coletor de admissão, certo? Aqueles 3 parafusos que eu falei. E vamos lá, vamos supor que a gente tivesse verificado o problema aqui nas juntas, certo? Vamos supor que a gente tivesse verificado o problema aqui nas juntas. Já tirei até uma aqui para poder comparar com a nova ali. E aí, vamos lá, comprei as juntas, troquei só as juntas. Agora vamos lá. Vamos parar para entender uma coisa. Qualquer área de orifício do coletor, ele está sujeito ao vácuo do motor. O que eu quero dizer com isso? Os bicos injetores, eles injetam combustíveis, sim. Mas nós não podemos esquecer, ó, que o alojamento deles é vazado de um lado para o outro. Aí eu fui lá, comprei, troquei só as juntas, vamos supor, né? Troquei só aqui as juntas que fazem a conexão entre o coletor e o corpo de admissão lá do cabeçote do motor. Imagine que essas juntas aqui, ó, dos bicos injetores, elas estão ressecadas ou até mesmo rachadas, que chega um ponto, elas ficam muito velhas, né? Já é um carro com seus 25 anos aí, 25 indo para 26. Então, essas peças de borracha não tem como durar para sempre. Ainda mais trabalhando aqui, né? O efeito dinâmico, esquenta, esfria, apesar que aqui não esquenta tanto, né? Mas mesmo assim tem o desgaste normal. Então, pessoal, olha a situação dessa daqui. Olha a situação dessa aqui. Foca. Olha só. Aqui nós temos o O-ring, ó, na parte de baixo, ó. Por baixo dele vai um O-ring e aqui por cima a gente tem um retentor, certo? Então, ó, esse O-ring ele trabalha em conjunto com o retentor. Tive que ressecou tanto, ó, que o O-ring aqui já se desfez, ó. Todo ressecado, todo arrebentado. Então veio no kit novo ali os O-rings. Esse aqui tá um pouco melhor, mas também é do velho, então vai ter que ser substituído também. E ele trabalha em conjunto justamente com esses retentores de cima. Agora esse aqui ficou bem ruim mesmo. Talvez não dê nem para salvar, talvez tenha que comprar um kit novo aqui de retentor também, além dos O-rings, né? É um por cima aqui, ó. O retentor trabalha por cima e o O-ring por baixo. Esses dois aqui, eu acredito que eles chegaram a arrebentar e não foram substituídos quando o motor foi feito. Tá aqui só o retentor, mas o O-ring mesmo não ficou aqui no lugar. Então é isso, pessoal. Tem que dar muita atenção a esses detalhes, porque aí você foi lá, fez todo um serviço desse aqui, desmontou, limpou. Aí quando você vai fazer novamente a instalação, a junta aqui tá legal. Mas e se a entrada de ar falso, que deu algum problema no motor, fosse por aqui? Entende? O problema vai persistir. Você gastou dinheiro, você provavelmente cobrou aí um valor pelo serviço, e o carro vai continuar com o mesmo problema. Talvez melhore um pouco, mas vai persistir o problema. Então, tem que ser dada atenção, pessoal, a todos esses detalhes, porque qualquer entrada de ar falso vai dar problema nesse carro. E é um problema crônico, né? Muita gente aí fala que é um problema crônico desses carros, mas não em si que seja problema do carro, mas problema de uma falta de manutenção ou então de uma manutenção, quando tem, uma manutenção mais cuidadosa, né? E mais atenta aí do mecânico, do reparador, para que não fique essas entradas de ar falso. Então vamos lá, pessoal, seguindo aqui a sequência do vídeo aqui do nosso Escort Zetec 1.8 16 válvulas. Aqui, ó, após a gente retirar o coletor de admissão, a gente consegue observar aqui um detalhe importante. Vou tentar gravar aqui e mostrar para vocês a indicação. O que acontece? Essa sujeira que a gente está vendo aqui, dentro ali a sujeira, né? Um pouco de sujeira. Também aqui em volta, né? Da onde estava as juntas de vedação. E lá dentro também tem um pouco de sujeira, né? De fuligem. Isso é por conta da válvula lá dos gases do cárter. Ela provavelmente já não está segurando mais o óleo, inclusive no fundo aqui do coletor, na parte mais baixa dele, tinha um pouco de óleo, ele foi limpo, né? Foi totalmente limpo, mas tinha um pouco de óleo. Esse óleo ele vai subindo com o tempo, né? E vai se alojando aqui. O que eu quero mostrar para vocês é o que? A gente tem combustível entrando aqui, né? Nessa parte de cima, e ao mesmo tempo, o que acontece? Um dos indícios fortes de que tinha um vazamento aqui, que tinha entrada de ar falso, é o seguinte: a gente pode observar que
bem aqui, ó, na parte de baixo. Olha o indício aqui do vazamento. Toda vida que você desliga o motor, aquele óleo que tinha sido acumulado aqui, ele começa a escorrer, ó, para fora. A junta ela pega bem aqui em volta, bem certinho. Ela começa a escorrer, ó. Tem marca de escorrido aqui. Nesse outro aqui eu já acabei passando a mão, né, sem querer, mas tem marca também, ó, de escorrido. E esse primeiro aqui também tem uma marca, bem aqui nessa parte. Ó, deixa eu ver que escorreu. O único que não tem marca do que estava escorrendo é esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro não tem, mas todos os outros três, né, o cilindro número 1, 2 e 3, ele tem essa marca. Então, isso aqui é um indício forte de que a junta de vedação ela não estava suportando, ela não estava segurando a pressão, a contrapressão, né, o vácuo que o motor estava exercendo. E aí é justamente isso que deixa a sonda lambda doida, porque tem um ar entrando que não era para estar entrando, a mistura fica pobre, a central enriquece a mistura, o motor dispara, só que a mistura fica muito rica, porque a borboleta está fechada, a gente não está acelerando. E ao mesmo tempo com o indicativo de que a borboleta está fechada para a central, através do sensor TPS, lá no eixo da borboleta, né? Com o indicativo de que a borboleta está fechada, a central vai empobrecer novamente a mistura. Só que aí ela vai ficar muito pobre justamente porque tem essa entrada de ar falso. Novamente, a rotação ela vai cair, aí ela vai subir de novo por conta que ficou pobre, ela vai colocar combustível. Aí ficou rica, acelera, só que não era para acelerar naquela hora. Aí o motor tem que voltar de novo. Para poder voltar, ele tira combustível, ao mesmo tempo tinha ficado rico. Só que aí tem a entrada de ar falso. Então ela vai ficar oscilando, ela vai acelerar e abaixar. Tudo isso numa fração de segundo, porque para centrar é muito rápido, né? Toda essa medição acontece numa fração de segundo. Então a gente, menos de um segundo ele oscila, ele faz toda essa oscilação e aí o defeito, né? Tava bem aqui, ó, esse tempo todo, né? Não adiantava colocar junta nova lá no TBI, né? Ou então colocar silicone, enfim. O pessoal também colocou silicone nessa parte aqui. Aí agora eu vou prosseguir aí com a limpeza. Eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Porque as outras peças já estão limpas. A ideia aqui agora é só fazer a instalação novamente aqui do coletor de admissão. Então, pessoal, como a gente pode ver aí, ó, nessa primeira imagem eu deixei para vocês o kit que vem, né? Posso até deixar aí para vocês, abaixo do link, o link da onde eu comprei lá, tá bom? Esse kitzinho que vem justamente com essas juntas do coletor, junta da conexão entre o TBI e o coletor de admissão, e algumas juntas também dos bicos injetores, além da presilha dos bicos injetores e também a junta do atuador de marcha lenta. Nessa próxima imagem a gente pode ver o antes e também, logo depois, o depois de como ficou lá a face do cabeçote, onde foi feita toda a limpeza, para a gente poder estar assim instalando o coletor já com as juntas novas. Nessa outra imagem a gente pode ver aí justamente a limpeza que foi feita na flauta de combustível, para poder estar instalando ela no lugar já com as juntas e os retetores novos, mas já feita a limpeza também para a gente poder ter o serviço limpo, né, que chama. Essa outra imagem a gente pode ver o lado de cima da flauta e logo depois também a limpeza que foi feita no próprio TBI, que vai em cima do coletor de admissão. Nessa outra imagem a gente já vê o coletor de admissão com o atuador da marcha lenta instalado, já com a junta nova. E por último, não menos importante, também a limpeza que foi feita no intake. Ele estava bem sujo, com bastante poeira, apesar de não ser um fator determinante para o funcionamento, né, a questão da poeira por fora e a sujeira, mas para poder ficar também apresentável ali no final da entrega do serviço, eu optei também por fazer a limpeza dessa peça, que é fundamental ali e faz parte também do sistema de admissão do ar para o motor. Então, pessoal, vamos lá. Aqui a gente está com todo o material que foi retirado, né? Estamos com material novo aqui também que foi comprado, certo? As juntas, né, que foram compradas, tem mais uma parte ali, mas que não vai ser trocada nesse momento. A flauta, certo? Foi retirada, né? Foi retirado todos os o-rings dela que vão aqui nessa parte. Foi feita toda a limpeza para poder colocar de volta no lugar, mas o principal problema não era aqui, tá bom, pessoal? A gente vai ver daqui a pouco onde era o principal problema. Ó, as juntas que vão aqui, na verdade a gente já vai ver agora, né? Ó, as juntas que vão aqui são essas daqui, ó. As que estavam aqui foram meio que reutilizadas. Vou pegar ali para vocês. Elas estão bem aqui, ó. Essa daqui. Foram reutilizadas. E o que acontece? Olha a espessura delas aqui, a diferença de espessura de uma para outra. Tá vendo? Que a gente vê nitidamente a diferença.
Daqui a gente tem muito mais material para poder imprensar lá e fazer o ajuste correto. Então essas juntas aqui, antigas, o motor foi feito e foram reutilizadas. Aí nesse processo tentaram colocar silicone, que não é o correto. A instalação dessas juntas não é para ser feita com silicone. Deu bastante trabalho, pessoal. Foi pelo menos aí 3 horas de trabalho, 2 horas e meia, 3 horas de trabalho entre a limpeza daqui, né, externa, e a limpeza aqui também interna. Ó, pessoal, vamos lá. Tá dando para ver, né? Funcionamento irregular, motor, ele desce muita rotação, vibra. O que foi feito aqui? Vocês já viram em outras partes do vídeo? A gente fez todo o sistema aqui, a gente trocou as juntas aqui do coletor com a face, aquela junta que vai entre o coletor e a face aqui do cabeçote, certo? Foi trocado essas juntas, foi verificado todo o sistema de mangueira aqui, mangueira do canister, mangueira que vai pro hidrovácuo, o retorno do próprio motor aqui. Então tudo isso foi verificado, não tem mais entrada de ar falso no motor. O que faz essa vibração? Vamos procurar na parte do chicote. O chicote desse carro aqui ele foi muito judiado durante os anos. A gente já conseguiu melhorar um pouco aqui, fazer isolação em boa parte deles aqui, ó. Chicote aqui dos bico injetor, conseguimos fazer isolação. Aí quando a gente vem aqui, ó, ainda tem alguns para poder isolar, para poder fazer ainda o restante do reparo. Quando a gente vem aqui, ó, sensor de fluxo de ar. Pessoal, isso aqui é um módulo aqui dentro, ele trabalha em comunicação com a central lá dentro. Esse módulo aqui, olha só o fio dele como é que tá. Solto, pessoal, completamente solto. Reparem a diferença no funcionamento do motor. Provavelmente esse aqui, ou ele é o de sinal, ou é tensão negativa ou positiva para esse módulo poder se comunicar lá com a central. Quando a gente coloca lá dentro, ó, isso aqui eu vou fazer o reparo dele, tá certo? Mas olha só, a gente consegue só encaixar aqui, ó. Ó, pessoal, encaixei lá dentro ele, ó. Olha o funcionamento do motor, estabilizou. Isso aqui, pessoal, ó, lenta, ó, contando perfeitamente. E conforme vai passando o tempo, a central identifica a quantidade de ar exata, ela vai até reduzindo um pouco a rotação do motor, lá pela válvula da marcha lenta. Posso até regular um pouquinho mais ali, porque agora ficou aberto demais o acelerador. Então é isso, pessoal, tá vendo, ó? É isso aqui, ó. Não era só defeito na parte mecânica, também em parte elétrica, ó. Isso aqui já faz muito tempo que está solto e já passou pela mão de vários mecânicos, mecânicos, trocânicos e achânicos. Mas mecânico até agora não tinha passado pela mão não. Principalmente um que entenda da parte elétrica, tá bom, pessoal? Porque se o camarada só entende da parte mecânica e muito mal, ele não vai procurar o defeito no local certo, vai fazer gambiarra e vai deixar o funcionamento do carro pior ainda. Olha aí, a ventoinha armando, ó, bem direitinho. Fez até mais barulho agora. Então é isso, pessoal. Eu vou dar um corte aqui no vídeo porque eu vou precisar desmontar aqui esse terminal. Vou precisar desmontar ele para poder fazer aqui completo, refazer aqui a conexão todinha aqui do chicote, desses 4 fios. Ó, soltei, ficou estável de novo, porque a central não tem a quantidade de fluxo de ar que está entrando para dentro do motor. Então vamos lá, vamos fazer esse reparo aí. Ó, pessoal, aqui, ó, o mesmo conector, né, daqui, ó, do sensor de fluxo de ar, aquele que deu o problema aí da oscilação por conta da falta dele. Isso aqui provavelmente pegaram ele, a gente conseguiu tirar aqui a fita que estava aqui nesse começo. Olha só, os fios aqui, ó, são todos, eles acompanham, certo? As mesmas cores aqui, ó, branco, aí tem um preto com listra laranja, um roxo, então todos eles acompanham aqui as cores, certo? Provavelmente alguém tirou esse conector de outro carro, porque desse carro pode ter dado algum defeito, tirou o conector, ao invés de fazer a fiação já direto aqui dentro, nos terminais do conector, o camarada pegou e emendou os fios. Não sabemos como é que tá essas emendas, a gente vai cortar aqui agora, porque o objetivo é fazer a fiação direto, igual era original de fábrica, a fiação ligada direto nos terminais do conector. Porque aí dessa forma você não tem esse problema aqui de desgaste, de vibração, por conta... Tudo isso aqui afeta, né? É uma emenda, também afeta o funcionamento, afeta o sinal e tudo mais. Então a gente vai fazer aqui da forma correta e daqui a pouco eu volto para poder mostrar como é que tá ficando. Ó, meu irmão, o funcionamento aí dele, ó, liguei agora, certo? Finalmente consegui tirar a oscilação da marcha lenta. Aquela forma lá que eu falei com o irmão, ó. Eu coloquei os fios direto aqui, ó, direto ali no soldado direto, porque o conector deu aquele problema. Aí agora a gente vai colocar esse termoretrátil aqui, ó, que ele já é feito justamente para isso, ó.
Cada um deles, ó, os 4 aqui, ó, os 4 fios vão ter termoretrátilzinho, ó. Eles vão fazer a isolação aqui, ó, bem do jeito certinho, ok? Vai ficar isolado aqui, ó, sem perigo nenhum de um entrar em contato com o outro, danificar. E no final aqui ainda vai vir essa capinha, certo? Que é original mesmo do carro, ó. Vai vir essa capinha em volta até aqui, né? Passar a fitazinha isolante e um enforca-gatozinho para poder isolar bem direitinho. Isso aqui é provisório, tá? Tá funcionando bem desse jeito. Faz a conexão da mesma forma, como se fosse o conector, mas é provisório. Tem que arrumar aqui, comprar o conector para cá e refazer a conexão para ficar da forma correta, né? Numa manutenção do carro tem que ter o conector para poder tirar fácil e voltar para cá. Por último, pessoal, essa imagem aí ilustrando como é que ficou lá a ligação feita, né? Diretamente no sensor, que era outro problema que tinha lá, aquele problema do conector. No momento, o cliente ele optou por não comprar esse terminal aí, mas eu disse a ele que era bom depois comprar, apesar de ter feito, tá funcionando bem o carro, era bom comprar porque numa futura manutenção do carro, ou dele, ou de um futuro dono, ou até mesmo um mecânico, né? O ideal é que tenha fácil desconexão sem precisar tirar o sensor por completo do lugar. Melhor você tirar só o conector até para não afetar o sensor. Por último, não menos importante, né? No final eu sempre gosto, antes de entregar o carro para o cliente, dar uma limpeza nele. Então aí na oficina mesmo, na porta lá da oficina, da garagem, eu dei uma limpada no carro geral, né? Passei uma bucha, né, com água lá para poder tirar toda a poeira que juntou durante... Ele não estava sujo, mas ele tinha juntado aquela poeirinha, né? Ficou alguns dias lá na oficina, aí juntou aquela poeirinha, dei um grau lá em volta do carro para poder entregar ele bem limpinho pro cliente. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí na parte do final, a gente teve que trabalhar justamente na conexão do chicote, né, a ponteira do chicote do sensor de fluxo de ar. Esse sensor, pessoal, é um dos fundamentais para que a ECU ela possa ter a leitura correta da massa de ar que está entrando para dentro do motor e com isso, com base nessa informação, ela vai poder justamente trabalhar com os cálculos internos que tem nela já programado e assim injetar a quantidade certa de combustível. Se você tem um problema aqui nesse sensor de conexão, que no caso o problema não era no sensor, né, era apenas a conexão, e ao mesmo tempo você tem um problema lá na parte do coletor de admissão, que vocês viram no início do vídeo, tinha o problema de entrada de ar falso que foi corrigida, a central ela vai ficar completamente doida. Ela vai estar recebendo uma informação errada, ou até mesmo a falta da informação, se tiver um desses fios desconectados, e ao mesmo tempo, além dela ter que trabalhar com valores travados, que geralmente é isso que acontece, ela vai ter uma informação errada, por exemplo, da sonda lambda, que seria um segundo sensor que ela poderia usar como referência da quantidade de ar que está entrando. Se a mistura ficou pobre, quer dizer que entrou mais ar do que o necessário, eu posso colocar mais combustível. Só que aí ela vai lá no sensor TPS e automaticamente quando ela pega que o acelerador está em posição 0 de TPS, 0 de carga do motor, ela tem que tirar novamente o combustível. Isso aí vocês também viram no início do vídeo, eu comentei um pouquinho. E aí justamente quando ela tira combustível por conta que você não estava acelerando, a mistura fica pobre novamente lá na sonda lambda. Sonda lambda apresentando mistura pobre, ela vai enriquecer. Aí o motor vai ficar nessa oscilação por conta da entrada de ar falso e ao mesmo tempo por conta do combustível que ela tem que ficar colocando. Tudo isso por conta que não tem a referência do sensor e ao mesmo tempo a entrada de ar falso. Então a gente viu aí que nesse caso desse defeito do Escort Zetec, esse 1.8, o problema era em 2 pontos: entrada de ar falso e a falta da conexão da forma correta lá no sensor de fluxo de ar. O sensor não estava mandando a informação para a central e automaticamente, além dela trabalhar com valores travados, por um lado, ela também tinha a informação errada da sonda lambda por conta da entrada de ar falso. Resolvendo isso, o motor ficou ok, não foi necessário apagar a falha, tá certo, pessoal? Esse carro, é isso que eu gosto, uma particularidade que eu gosto nas injeções mais antigas, algumas você precisa fazer o reset das falhas, outras não, é o caso do Zetec. Quando você resolve o problema, toda vez que você desliga a chave, que você liga novamente a contactora lá, né, na ignição e liga o carro, todas aquelas falhas são apagadas. Por quê? Porque o problema foi resolvido. Agora, enquanto o problema não for resolvido, ela vai gravar novamente o erro da falha e vai ficar apresentando o defeito. Mas a partir do momento que você resolveu o problema, não precisa apagar a falha nem nada. O veículo ele já volta a funcionar normalmente e ao mesmo tempo a falha, a programação, né, da central,
ela é feita para que seja apagada essa falha quando o problema não persistir mais. Tá bom, pessoal? Então, esse aí foi o vídeo. Agradeço vocês aí, quem ficou até o final, assistiu a paciência, né? Uma informação mais técnica, a gente sabe que realmente tem que ter paciência. Muito obrigado. Se não deixou o seu like ainda depois desse conteúdo todo, por favor, deixa aí, se puder se inscrever no canal também, que aí você vai ser notificado toda vida que tiver vídeo novo. E é isso, pessoal. Vamos continuar trabalhando. Aí qualquer dúvida pode deixar nos comentários que tiver ficado. Vou ter o maior prazer aí em estar respondendo e estar agregando cada vez mais conhecimento aí. Vamos nesse esforço aí de deixar os nossos carrinhos mesmo antigos, mas funcionando com todo o gás. Valeu, pessoal!